Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade aqui ao volume 11. Falaremos hoje sobre a divisão de polinômios e trabalharemos com o método das chaves e Brio-Ruffini. Vamos nessa. Então, divisão de polinômios. Os termos envolvidos numa divisão são dividendo, divisor, quociente e resto, que foi aquilo tudo que a gente já aprendeu lá desde o ensino fundamental 1. Então, dividendo essa parte, divisor, quociente e resto. Então, dividendo igual a divisor vezes o quociente e você soma com o resto. Não é assim? Foi isso que você aprendeu lá desde o fundamental? Pois é. Esse é o mesmo método que nós vamos usar aqui para dividirmos polinômio. E esse método será chamado método da chave. Então, se você tiver aqui então um dividendo, você pode pegar o divisor, multiplicar pelo quociente e somar com o resto. Observando que o grau do resto tem que ser menor do que o grau de b de x, ou r de x igual a zero. E quem é b de x? Olha aqui quem é b de x, o divisor, tá vendo? Então a gente vai fazendo a divisão de polinômios sempre que o resto tiver um grau maior do que o divisor. Quando o resto ficar com um grau menor, é sinal que a divisão encerrou. Então, enquanto o grau do resto for maior, eu ainda posso estar continuando a divisão. No momento que o resto ficar com um grau menor, é hora de encerrar a divisão. E se ele tiver zero, lembre-se de polinômio nulo, que a gente diz que ele não tem grau, tá bom? Aqui temos um exemplo de como nós vamos proceder para calcularmos a divisão de polinômios através do método das chaves. Então, vamos nos concentrar aqui do lado direito, para não precisar ficar lendo e mostrando. Então, eu quero que vocês se concentrem aqui comigo, eu vou fazendo passo a passo. Olha só. Então, eu tenho aqui um ax, que é o dividendo, e eu vou dividir por x ao quadrado menos x mais 2. Então, aqui temos um ax dividendo divisor. Como é que faz para a gente encontrar o quociente? Olha só, eu acho até que eu vou colocar aqui um marca-textozinho para ajudar, que talvez fique melhor. Então, primeiro passo é você pegar só esse primeiro termo e dividir só pelo primeiro termo daqui. Então você faz assim: 5x à quarta dividido por x ao quadrado, daí você faz os seguintes passos. Mais por mais dá mais. Então aqui embaixo você vai ter um sinal positivo, aqui onde eu botei o ponteiro vermelho. Então aqui mais. Aí depois você faz 5 dividido por 1, 5. E depois você faz x à quarta dividido por x ao quadrado, dá x ao quadrado. Lembre-se que divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então você faz 4 menos 2, 2. Então eu vou repetir esse processo. Olha só, são 3 passos. Primeiro, o jogo do sinal. Então, mais por mais dá mais. Então aqui fica mais. Você faz a divisão dos coeficientes, então 5 dividido por 1 dá 5, e subtrai os expoentes, então 4 menos 2 dá 2. Então o primeiro termo é 5x ao quadrado. Achou esse termo, aí você vai pegar esse termo que você encontrou e vai multiplicar pelos 3 termos. Olha que curioso. Você, na hora que dividiu, fez a divisão só com o primeiro. Mas agora você vai multiplicar com os 3 e quando trouxer para aqui, para o divisor, você vai para a parte aqui de colocar embaixo do dividendo para você encontrar o resto. Você vai se lembrar lá do processo de uma conta de dividir de números reais normal aqui. Que lembre-se, quando a gente faz a multiplicação aqui, a gente faz o quê? A gente multiplica e faz a diferença, não é assim? Para encontrar o resto? Pois é. Então faremos esse mesmo processo aqui. Então aqui você vai multiplicar. Então você vai fazer 5x ao quadrado vezes x ao quadrado, vai dar 5x à quarta. Então olha o que você vai anotar, o sinal contrário. Então você vai anotar menos 5x à quarta. Aí quando você fizer
Deixa eu ir apagando para ficar mostrando o que eu estou multiplicando. Quando você fizer esse com esse, vai dar menos 5x ao cubo. Você anota mais 5x ao cubo. Quando você multiplicar esse com esse, vai dar 10x ao quadrado. Aí você anota menos 10x ao quadrado, ok? Passa o traço e soma os termos correspondentes. Preste atenção para colocar um embaixo do outro de forma que fique com termos semelhantes, para que você não some um x à quarta com um x ao cubo, por exemplo. Então observe, toda vez que você for fazendo essa multiplicação, vai acontecer sempre isso aqui, de você ter aqui no primeiro termo, esses termos opostos, que então você vai anular, porque justamente a gente vai reduzindo o grau do resto. Se lembra que eu falei anteriormente que o grau do resto, para a divisão ter finalizado, que a gente vai ter que encontrar um grau do resto menor que o grau do divisor? Então, a gente vai sempre diminuindo o grau aqui. Então, eliminou esse grau 4. Aí, somando esse com esse, teremos x ao cubo. Esse com esse fica menos 9x ao quadrado. Aí a gente pode copiar essa parte toda aqui embaixo. Se eu quiser copiar isso aqui, ó, eu anotaria isso aqui se quisesse. Veja só. Deixa eu mostrar aqui como poderia fazer. Você poderia anotar aqui esse menos 12x mais 1. Eu particularmente gosto até de fazer assim. Às vezes chega aqui e pego, ó, somei esse com esse, deu x ao cubo, esse com esse deu menos 9x ao quadrado e copio o resto. Pronto, esse é o polinômio que a gente vai dividir agora. O módulo aqui está fazendo a opção de copiar só o próximo termo. Pode ser aqui? Pode. Por que pode? Porque esse polinômio está completo, ou seja, ele tem grau 4, 3, 2, 1 e grau 0, tá bom? Então, esse com esse cortou, esse com esse deu x ao cubo, esse com esse deu menos 9x ao quadrado, ou seja, esse foi o resto. Aí ele pegou esse termo e desceu. Observe aqui que o menos 12x foi o que desceu daqui. O 1 ele deixou para a próxima etapa. O que eu falo de descer o 1 é para você não se esquecer que esse número está lá em cima. Então, como ele não vai atrapalhar, eu sugiro que, se você quiser, você anote ele aqui. Ele não vai atrapalhar você. Então, eu não quero anotar não. Posso deixar só até aqui? Pode. Tá bom? Pode. Então, tudo bem. Vamos lá. Descendo aqui, você teria isso. Aí você ia dividir quem agora? Então, você ia esquecer essa parte de cima toda. Então, é como se você fosse começar uma nova divisão a partir dessa linha aqui agora. Tá vendo? Então, é como se você estivesse iniciando a conta a partir daqui. Então agora você vai fazer o mesmo processo que fizemos aqui em cima, do primeiro com o primeiro. E aí mais uma vez eu vou botar o ponteiro, porque estou começando novamente. Então você vai fazer quem? O primeiro dividido pelo primeiro, tá vendo? Então a cada reinício, ou assim como foi no início que eu peguei o primeiro com o primeiro, então a cada reinício eu faço só o primeiro com o primeiro. Então você vai fazer mais por mais dá mais. Olha onde vai aparecer o sinal mais. Aí divida os coeficientes. 1 dividido por 1 dá 1. E expoente 3 menos expoente 2 dá expoente 1. Então fica 1x elevado a 1, ou seja, o termo é x. Então agora você vai pegar esse mais x e vai multiplicar por x ao quadrado, vai multiplicar por x e vai multiplicar por 2. Então, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Mas lembre-se de aqui embaixo você anotar com o sinal contrário. Então, x ao cubo você anota menos x ao cubo. Menos x vezes mais x dá menos x ao quadrado, anote mais x ao quadrado. Aqui vai dar 2x, você anota menos 2x. Agora some. Então, esse com esse simplifica, cancela. Esse com esse dá menos 8x ao quadrado. Esse com esse dá menos 14x. E aí eu já faria direto aqui, já desceria o 1 que não teve com quem somar, tá vendo? Por isso que eu gosto de ir fazendo assim. Então agora o meu dividendo já seria esse aqui, que é o que vai aparecer aqui embaixo, tá vendo aqui? Onde o módulo trouxe aqui a resolução já feita, ó. Então se eu fosse fazendo aqui, já ia anotar o mais um aqui. Então esse é o nosso novo dividendo. Então esse é o nosso novo reinício. Então, de novo, já que isso aqui é o reinício, aí eu digo, então eu vou começar com esse, né? Então como é que eu reinicio? Eu pego o primeiro e divido pelo primeiro, tá vendo aqui? Então, fazendo o primeiro com o primeiro, olha só, menos por mais menos, tá vendo aqui o sinal menos? Coeficientes, então 8 dividido por 1, 8,
e x ao quadrado dividido por x ao quadrado fica x elevado a zero, ou seja, 1. Então, o termo é só menos 8. Aí a gente já sabe, achou o termo, pega então esse menos 8 e vai multiplicar com cada um que está aqui no divisor. E lembre-se de trazer para aqui com os sinais contrários. Então, menos 8x ao quadrado, você vai anotar mais 8x ao quadrado. Agora, mais 8x, você anota menos 8x. Menos 16, você anota mais 16. Somando, então, esse com esse simplifica, esse com esse dá menos 22x, esse com esse dá 17. E esse aqui é o resto. Por que que ele é o resto? Porque qual é o grau dele? Grau 1. E qual é o grau do divisor? 2. Como o grau do resto foi menor, ficou menor do que o grau do divisor, não é possível continuar a divisão. Numa divisão de números reais, nós faríamos o quê? Passaríamos a vírgula e encontraríamos número decimal. Aqui em polinômios isso não é possível. Então, nós encontraremos aqui um quociente. O quociente será escrito como sendo um Q de x, 5x ao quadrado mais x menos 8, e o resto, R de x, será menos 22x mais 17. Ok? Então, reveja isso aí. O fato dessa aula ser gravada é bom, que você pode voltar esses passos todos aí, fazendo com cuidado, prestando atenção. Tente responder. Eu sugiro que você copie isso aqui e você tente fazer e depois confira a minha resolução. Faremos mais à frente mais exemplos, então dá para treinar um pouco mais. E depois de fazer as atividades que eu vou propor no final da aula e na próxima aula corrigir, eu espero que vocês tirem todas as dúvidas, ok? Se tiver alguma dúvida ainda, por gentileza, me mande no zap as perguntas e eu esclarecerei assim que possível. Vamos continuar. Com base no exemplo, obtenha um resultado b de x, que é o divisor, vezes q de x, que é o quociente, mais r de x. Então, você que está com o módulo na mão, né, eu espero que você esteja assistindo o vídeo com o módulo em mãos, pegue aí, ó. Vamos fazer isso que ele pediu. Então, quem foi o b de x? Dê uma olhada aí. X ao quadrado menos x mais 2, que foi o divisor, vezes o quociente que nós encontramos, que foi 5x ao quadrado mais x menos 8, mais o resto. Lembra quanto deu o resto? Menos 22x mais 17, não é isso? Então, esse lado esquerdo permanece. O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos distribuir. Então, olha só, a multiplicação de polinômios que nós aprendemos nas aulas anteriores. Então, vamos fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse, não é assim? Depois esse vezes esse. Olha, isso vai dar um trabalhozinho. Na verdade, teremos aqui 9 termos. Só em riscar aí já virou uma bagunça, né? Por isso eu vou tirar. Só quis mostrar que você vai multiplicar esse com todos os 3 daqui de dentro, esse com todos os 3 e esse com todos os 3. E depois de fazer isso, você ainda vai juntar com esses termos aqui. O que teremos? Essa parte. Então, olha só. Esse com esse vai dar 5x à quarta. Esse com esse dá x ao cubo. Depois esse com esse, menos 8x ao quadrado. Agora, multiplicando esse, teremos menos 5x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 8x. E esse vezes os 3, teremos 10x ao quadrado, mais 2x menos 16. Aqui, menos 22x mais 17. O que é que faremos na próxima etapa? Na próxima etapa, nós reduziremos os termos semelhantes, ou seja, faremos a adição e subtração dos termos semelhantes. Então, teremos 5x à quarta, porque não teve nenhum outro termo. X ao cubo tem aqui e aqui, então dá menos 4x ao cubo. X ao quadrado aparece aqui, aqui e aqui, que somando os 3 teremos x ao quadrado. X temos aqui, aqui e aqui, menos 12x mais 1. Esse resultado aqui, observe aí no slide anterior, no seu módulo, que ele é justamente o valor A de x, que é o dividendo, ok? E se lembre que nós vimos também, deixa eu até voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, tá vendo? Olha o que vimos aqui,
que o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto, tá bom? Então, temos aí tudo isso. Pronto. Aqui, paramos aqui. Vamos lá. Utilizando o método da chave, obtenha o quociente e o resto da divisão do polinômio. Como eu falei, temos aqui agora um outro exemplo. Então, vimos um exemplo no slide anterior, que já está resolvido no módulo de vocês, e tem esse aí como uma atividade para que vocês façam. Eu sugiro que você tente responder e depois acompanhe comigo a correção. Eu vou fazer aqui um passo a passo, por isso todas essas cores aí. Então, vamos lá. Começando aqui. Aqui eu anotei o dividendo. Aqui abri a chave, então aqui o divisor, x mais 2. Como é que eu vou achar o primeiro termo daqui? Lembre-se, olha só aquela parte lá do ponteiro que eu coloquei do marca-texto, se lembra? Você pega só o primeiro e só o primeiro, e aí você faz mais por mais, que sinal você vai ter aqui? Mais, deixa eu anotar aqui do lado, mais 5 dividido por 1, 5, então você vai ter ali o número 5. E expoente 4 menos expoente 1, você vai ter expoente 3. Então, o que é que nós esperamos que tenha aqui? 5x ao cubo. Olha só, de fato, 5x ao cubo. E esse 5x ao cubo, o que é que faremos com ele? Multiplicaremos ele por todos os termos do divisor. Então, vamos fazer esse vezes esse e esse vezes 2. E após multiplicarmos, anotaremos aqui onde está aqui de azul, só que se lembre de trocar os sinais. Então, teremos 5x à quarta, eu vou anotar aqui, menos 5x à quarta. Teremos 10x ao cubo, eu vou anotar menos 10x ao cubo. Ó, tá vendo aqui? E agora, o que é que a gente faz? A gente cancela esse com esse, e esse com esse. Observe na hora de somar aqui, se os expoentes são iguais, viu? Preste atenção. Então, eu estou chamando a atenção disso porque sempre que esse dividendo ele não for um polinômio completo, ou seja, que não tiver assim o grau reduzindo de 1 em 1, 4, 3, 2, 1, se só tivesse, por exemplo, grau 4, depois já pulasse para grau 2, você ia ter um espaço vazio aqui. Então, você tinha que prestar atenção que aqui é como se o coeficiente fosse 0. Então, você tem que somar só se os termos forem semelhantes. Fique atento. Então, esse com esse vai dar menos 14. Menos 14, x ao cubo. E aí esse termo aqui já está aqui embaixo. Lembrando que você poderia anotar isso aqui do lado, tá bom? Então, menos 14x ao cubo mais x ao quadrado. Esse é aquele nosso reinício. Se lembra que eu falei? Então, esse é o nosso reinício. Então, eu vou seguir aquele processo que eu estava fazendo. Então, vou pegar aqui de novo o meu primeiro e vou dividir aqui pelo meu primeiro termo. Então, olha só, menos 14 por menos por mais aqui vai dar menos, 14 por 1 vai dar 14, x ao cubo por x vai dar x ao quadrado, não é isso? Então, olha só, menos 14x ao quadrado. Você vai pegar esse termo, vai multiplicar pelos 2, e quanto vai dar? Vai dar menos 14x ao cubo, então anota aqui mais 14x ao cubo, e menos 28x ao quadrado, você anota mais 28x ao quadrado. Primeiro termo sempre anula, esse com esse vai dar 29x ao quadrado. 29x ao quadrado, aí você vem lá e desce o próximo, ó, menos 12x, tá vendo? Então agora de novo é o nosso reinício, aí esse nosso reinício você pega o primeiro e divide pelo primeiro, ou seja, mais por mais vai dar mais, 29 por 1 dá 29, expoente 2 menos expoente 1 dá expoente 1, então 29x. Multiplica, troca os sinais, teremos menos 29x ao quadrado menos 58x. Pronto, somando, olha só, veja que eu estou fazendo um passo a passo com todo cuidado, porque são os primeiros exemplos. Então, esse com esse vai dar menos 70x e o 1 anotou aqui agora. Pronto, esse é o nosso novo reinício. Aí, mais uma vez, e agora já vai acabar, menos 70x, ó, expoentes iguais ainda dá para fazer. Como é que você sabe a hora de parar? Quando o expoente do resto ficar menor do que o expoente do divisor, ou seja, o grau do resto
for menor do que o grau do divisor, tá bom? Então, menos 70x por x dá menos 70, multiplicando encontraremos 70x mais 140. Somando, simplifica aqui, anula, 141 é o resto. Então, olha só, o resto foi 141. Parei, porque esse aqui tem grau 0, já que não tem o termo x, e esse aqui tem grau 1, então é hora de parar, tá bom? Esse aqui é o quociente, então isso aqui é Q de x, e isso aqui é o R de x. Aí aqui agora tem algumas observações. Quando o resto da divisão for 0, então aqui deu 141, mas caso você faça a divisão e o resto seja 0, esse é um polinômio identicamente nulo, dizemos que o dividendo é divisível pelo divisor. Ou seja, se você pegar um polinômio e for dividir por outro e o resto for 0, significa dizer que o dividendo é divisível pelo divisor. Então, preste bem atenção nisso, por isso até botei pega a visão. Dizer que um polinômio é divisível por outro significa dizer que o resto vai dar 0, tá bom? Que um é múltiplo do outro. É a mesma coisa dizer que um é divisível pelo outro. Então, esse é múltiplo desse ou esse é divisível por esse. O resto da divisão tem grau menor que o grau do divisor ou é igual a 0. Verdade. Então, esse resto vai ter sempre grau menor ou então o grau vai ser 0. Não é isso? Ou então ele até seria nulo quando ele é divisível. Agora vamos aprender um outro método. Já aprendemos o método da chave. Agora vamos aprender o método de Briot-Ruffini. E aí foram dois matemáticos que desenvolveram isso aí. Vamos lá. O método da chave é o mais geral que empregamos na divisão de polinômios. Aí eu destaco o seguinte, que o método da chave divide quaisquer polinômios. Então qualquer dividendo por qualquer divisor. Já esse método não é para qualquer divisor. Ele só se aplica quando o divisor for um polinômio do primeiro grau. Olha só. Aí você diz, então para que eu quero aprender ele? Se o outro resolve todas as situações e esse só resolve quando for do primeiro grau. Lembre-se, matemático não complica, matemático simplifica. Então, quando esses matemáticos pensaram num método e disseram, olha, eu vou te oferecer um método para você usar quando o polinômio for do primeiro grau, é porque ele está te oferecendo um método que é mais simples, ele é mais prático. Use se quiser. Se você disser, não, eu não me agradei, é aquela história que eu digo, o melhor método, o melhor caminho é aquele que te agrada, é aquele que te leva à resposta correta. Então você não tem que fazer, porque o professor me disse que eu tenho que fazer aqui porque aqui é bom. Não, você tem que fazer o que você se sente mais confiante, porque não adianta você querer fazer por um processo que você não se sente seguro e errar. Agora, a nossa obrigação é te apresentar as possibilidades. Depois de conhecer, você decide. Tá bom? Mas o método de Briot-Ruffini você tem que ter consciência o que só se aplica se o divisor for do primeiro grau. E agora eu te aconselho, olha, não fique sem conhecê-lo, porque nós vamos ter algumas consequências desse método aqui que vamos usar bastante, certamente vocês gostarão. Com esse dispositivo chegamos ao quociente e ao resto da divisão a partir dos coeficientes do dividendo e da raiz do divisor. Então, olha só, nós trabalharemos apenas com os coeficientes, não vamos ficar trabalhando com x, x à quinta, x à quarta, nós vamos pegar só a parte dos coeficientes. Só aqui, ó, o 5, o menos 4, 1, menos 12, 1. E com a raiz do divisor. O que é raiz do divisor? Raiz vai ser o x que zera o divisor. Então me diga aqui, qual é o valor do x que torna isso aqui igual a zero? X igual a menos 2, não é? Então você vai usar os coeficientes, ou seja, 5 menos 4, 1 menos 12 e 1. E aqui você vai usar a raiz do divisor, ou seja, o menos 2, tá bom? Então preste atenção que eu vou mostrar como se aplica isso aqui. Mas antes de eu passar para o método, eu vou chamar a atenção de um detalhe. Esse exemplo é também um exemplo de um polinômio completo, ou seja, ele tem todos os expoentes. Então ele tem grau 4, 3, 2, 1 e 0. Mas caso ele fosse banguelo,
digamos assim, como a gente diz no ditado popular, se tivesse faltando um dente, se tivesse faltando um termo aí, digamos que ele tivesse faltando esse termo aqui, pronto, ele fosse assim, 5x à quarta mais x ao quadrado menos 12x mais 1. Você teria que dizer assim, por que não está aparecendo o x ao cubo? Porque o coeficiente é 0. Então, observe, você usaria o 5, depois você usaria quem? Aí você diz, não tem o x ao cubo, então é porque o coeficiente vale 0. Depois você usaria o 1, depois o menos 12 e depois o 1. Ok, então preste atenção, quando tiver faltando algum termo, no lugar daquele coeficiente você coloque o 0, ok? Não se esqueça disso, viu? Vamos agora para o método. Em que consiste aqui o método? De novo, eu quero que vocês prestem atenção aqui do lado direito comigo. Olha só, primeiro passo, faça aqui essas linhas, uma linhazinha na vertical pequena e uma linha na horizontal um pouco maior. Nessa parte aqui, você vai colocar aquela raiz do divisor. Então, pegue lá, qual é o número que zera o divisor? Menos 2. Então, essa raiz você anota aqui. E aqui você anota os coeficientes do polinômio na forma completa. O que tiver faltando, bote 0. Então, 5, menos 4, 1, menos 12, 1. Agora, só uma observação, não é para explicar o método não, quero só, vamos abrir aqui parênteses para eu te explicar uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 termos, está vendo? Se eu tenho aqui 5 termos, aqui, significa que se eu pegasse só isso, só olhando isso aqui, e eu contando aqui, e sei que aqui tem 5 termos, eu já concluo que esse é um polinômio, que o dividendo é um polinômio do quarto grau, porque é assim, ó, grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, ok? Então, caso uma questão me mostre aqui o Brillo-Ruffini aqui montado, o esquema aqui de Brillo-Ruffini montado e pergunte, esse polinômio é de que grau? Aí você conta 0, 1, 2, 3, 4, é quarto grau, ok? Então, vamos lá. Agora sim, vamos fazer o método Brillo-Ruffini. Então, aqui do lado esquerdo eu anotei quem? A raiz do divisor. Do lado direito anotamos quem? Os coeficientes, ok? Feito isto, vamos aqui para baixo. O que é que se faz? Primeiro passo, você pega esse primeiro número e anota ele aqui embaixo. Então, repita ele aqui embaixo. Então, copie. Pega o 5, desce. Aí, agora o processo é assim, ó. Pegue esse número, multiplique esse vezes esse. Então, aqui é uma multiplicação, tá bom? Então, 5 vezes menos 2, menos 10. Aí, você passa aqui para frente. Menos 10, agora é uma soma. Então, aqui é multiplicação e aqui é uma soma. Então, menos 10 menos 4 dá menos 14. Aí você anota o menos 14 aqui embaixo. Tá vendo onde tem o menos 14 aqui? Pronto. Então, olha só. Multiplicou, somou. Continua. Faz o que aqui? Multiplica. Então, menos 14 vezes menos 2 dá quanto? 28. 28 mais 1, 29. Olha o 29. Olha como isso é fácil. Faz o quê? Multiplica. 29 vezes menos 2, menos 58. Menos 58. Menos 12 dá menos 70. Faz o quê? Multiplica. Menos 70 vezes menos 2, 140. Aí 140 mais 1, 141. Pronto. Chegou no último número, você tem aqui a resposta. Você se lembra das respostas do item anterior? Quem foi o coeficiente? Vou voltar lá. Ó, quem foi o coeficiente? 5x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 29x menos 70. E quem foi o resto? 141. Olha aqui por Brillo-Ruffini. 5x ao cubo. Aí você diz, por que eu sei que é 5x ao cubo? Olha só. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu te falei que aqui era grau 4, não foi? 0, 1, 2, 3, 4. Você sabia disso? Porque aqui estava escrito, mas eu quero te mostrar assim, mesmo que você olhe por aqui. Então, se aqui é grau 4, quando você dividir por um polinômio de grau 1, você sempre reduz 1. Então, se aqui em cima é grau 4, aqui embaixo começa de grau 3. Então, é só você colocar aqui, ó, grau 3. Então, você vai ter 5x ao cubo menos 14x ao quadrado
Faça um númerozinho mais bonito, umas letras, né? Mais 29x menos 70. Pronto, aqui parou. Esse último termo aqui é o resto. Então, aqui até o penúltimo, do primeiro até o penúltimo, é o quociente. Então, 5x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 29x menos 70 é o quociente. Está vendo onde está anotado aqui? Ó. E quem é o resto? O último termo, 141. Tá bom? Caso esse último número fosse zero, nós diríamos que esse polinômio seria divisível. Ok. Isso aí. Eu ia apagar, mas desisti porque deixa arriscado assim, não tem problema não. Observação. O dispositivo de Brio-Ruffini pode ser usado para efetuar a divisão de um polinômio qualquer por um binômio na forma ax mais b. Olha só. Desde que ao final os coeficientes obtidos para o quociente sejam divididos por a. O resto permanece igual ao obtido. Vou voltar para te mostrar isso. Olha o que acontece. Aqui o divisor era do tipo x mais algum número. Poderia ser x menos um número. Então, esse coeficiente aqui era 1. Quando esse coeficiente for 1, esse resultado que você achar já vai ser o quociente. Pronto. Então, quando é que esse resultado já será o quociente? Quando esse número daqui, quando esse coeficiente do x aqui no divisor for 1. Caso ele não seja 1, vamos supor que aqui fosse um 2. Então, vamos imaginar que nós tivéssemos ali, vou escrever aqui, viu? Vamos imaginar que nós tivéssemos ali um 2x mais 3. Pronto. Você ia anotar aqui, claro que aqui não seria menos 2, seria menos 3 sobre 2, né? Porque ia ser o que ia zerar aqui. Mas você ia achar o quociente, você ia achar esses números, e após achar esses números, para você achar o quociente, você teria que dividir todo mundo, todos os termos, até aqui, até o penúltimo, viu? Até o penúltimo, para achar o quociente, eu estou falando. Você teria que dividir esses números todos aqui por 2. É o que ele está dizendo aqui, ó. Você teria que dividir todo mundo por A, tá bom? Olha o exemplo. Então, se você pegar aqui um dividendo e for dividir por 3x menos 1, aí você observa, quem é que zera aqui? Então, é só você fazer 3x menos 1 igual a 0, até porque x é 1/3. Então, olha só. Então, a raiz vai ser 1/3. Você pega esse 1/3 e anota aqui. Pega os coeficientes e anota aqui, ó, 3, 2, 5, menos 3. Observe se ele está completo, 3, 2, 1, 0. Tá, beleza. Aí como é que a gente faz Brio-Ruffini? Repete o primeiro, aí faz como aqui? Multiplica. Então, 3 vezes 1/3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Lembre-se, multiplicar número inteiro por fração, você multiplica numerador com numerador, então você faz 3 vezes 1, 3, aí dividido por 3 dá 1. 1 mais 2, 3. Aí faz 3 vezes 1, 3, dividido por 3, 1. 1 mais 5, 6. 6 vezes 1, 6, dividido por 3 dá 2. 2 menos 3, menos 1, acabou. Pronto. Esse aqui é o resto, esse não precisa fazer nada. Você já sabe que o resto é menos 1, então o resto não muda. Olha só, o resto permanece igual. Mas o quociente, aí eu vou apagar, o quociente, que é essa parte aqui, você vai ter que dividir todos esses números por 3. Porque foi o que nós aprendemos aqui em cima. Então, você vai fazer 3 dividido por 3 dá 1. Olha só. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Tá bom? Então, é só isso que tem que observar. Pronto. Agora ele está pedindo aqui, confirme o resultado fazendo pelo método da chave. Então, podemos fazer isso por Brio-Ruffini? Podemos, e podemos fazer pelo método da chave. Então, aqui nessa figurazinha, quando eu descobrir, vai aparecer o método da chave. E aí eu vou pedir que você treine primeiro, que você faça. Não é muito interessante fazer o método da chave aqui, principalmente que a gente vai ter aqui... Aliás, não, que a gente não vai ter a fração, não, que vai tirar. Então, vamos lá fazer o método da chave, eu me equivoquei, desculpe. Então, vamos fazer aqui. Dividendo, divisor. Se lembra?
primeiro termo, né? Não vou nem mais botar marca-texto. Então, 3 dividido por 3, 1. Mais por mais, mais. X ao cubo por x dá x ao quadrado. Aí pega o primeiro e multiplica por todos. Multiplica por esse e multiplica por esse. Vai dar 3x ao cubo, bota menos 3x ao cubo. Menos x ao quadrado, bota mais x ao quadrado. Vai acompanhando. Esse com esse, corta. Esse com esse, dá 3x ao quadrado. Pega o 5x, desce. Pronto, esse é o novo recomeço. Então aqui é o novo início. 3x ao quadrado por 3x, então mais por mais dá mais. 3 por 3 dá 1. X ao quadrado por x dá x. Então o termo que vai ser multiplicado agora é o x. X vezes 3x dá 3x ao quadrado. Você anota menos 3x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x, você anota mais x. Soma, esse com esse cancela, esse com esse, 6x. Não se esqueça de descer o menos 3. Esse é o recomeço. 6x por 3x dá 2. Pega o 2, multiplica todos, dá 6x, anota menos 6x. Dá menos 2, você anota mais 2. Soma, e aí cancela esse, menos 3 mais 2, menos 1. Dê uma conferida, ó. X ao quadrado mais x mais 2, confere. Menos 1, resto, confere. Ok. Agora, hora da prática, não é isso? Vamos nessa. Aí eu trouxe 3 atividades lá do livro de atividades. Vejam aqui embaixo, ó, livro de atividades. Essa questão começa na página 30, então essa é da página 30 e as outras duas que eu vou colocar da página 31, tá bom? Então eu trouxe essa porque ela é teórica e aí dá para a gente fixar mais essa parte da interpretação das questões e da parte da teoria mesmo. Então vamos lá. Com relação à divisão de um polinômio px por um polinômio hx, avalie as afirmações a seguir e marque verdadeiro ou falso. Essa operação pode ser expressa no esquema P igual a h vezes Q, que é o quociente, mais R, em que Q é o quociente e R é o resto. Pode ser? Claro. Nós vimos isso logo na primeira página do assunto aí, não foi? Para que seja possível realizar a divisão, o grau de P de x deve ser maior ou igual ao grau de h. P de x é o dividendo, ele tem que ter grau maior que o do divisor. Claro, né? Como é que você vai ter um polinômio menor, de grau menor, sendo dividido por um polinômio de grau maior? Isso é falso. Isso não pode acontecer, né? Tanto é que a gente para a divisão justamente quando o grau do resto fica menor do que o grau do divisor. O grau de Q, ou seja, o grau do quociente, pode ser obtido pela divisão entre o grau de P e o de H. Falso. O que é que acontece? Aqui ele diz assim, ó, V. Então, o grau de Q de x pode ser obtido pela divisão entre P de x e o H de x. Você não divide o grau, você subtrai os expoentes para encontrar o grau do quociente, tá bom? Se R for um polinômio identicamente nulo, então P de x é divisível. Vimos isso, não foi? Teve lá na parte de observação, se lembra disso? Que foi a segunda observação, se eu não me engano. Teve lá uma partezinha da observação, quando a gente fez o método da chave, apareceu lá a observação, olha, quando o resto for zero é porque ele é divisível. O grau é sempre igual ao de Q de x, o grau de R é sempre igual ao de Q de x. Tá ficando doido, né? Isso não precisa acontecer. Pode ser? Pode acontecer isso. Pode, não significa que vai acontecer. Questão 17. Um professor pediu aos alunos que mostrassem que o polinômio P de x é divisível. Opa, falou aqui divisível. Automaticamente eu já penso que, se falou que esse polinômio é divisível por esse, ele já está dizendo o que para a gente? Que o resto tem que dar zero. Mas ele disse, mostre utilizando o método da chave. Teve gente se empolgando aí e olhou e disse, opa, divisor, primeiro grau, vou fazer Briot-Ruffini. Faça para treinar. Mas aqui a questão pediu pelo método da chave. A seguir, o professor provocou a turma. A partir da demonstração que vocês acabaram de fazer, resolvam a equação. Um dos alunos exclamou, é simples, basta resolver uma equação de segundo grau. Bom, essa parte aqui do professor está nos itens, vão aparecer nos itens B e C. Eu não vou fazer hoje porque
ele é uma atividade do caderno de atividades, como eu já falei, e ainda depende de a gente estudar alguns conteúdos. Então eu trouxe para a aula de hoje só o item B, o item A, desculpe. Os itens B e C vocês devem fazer numa próxima oportunidade, depois que estudarmos o teorema do resto e o teorema de D'Alembert, tá bom? Então resolvam, mas mais para frente. Hoje ainda não é possível. Pelo menos eu não quero explicar para não ficar muita informação de uma vez só. Então vamos lá. Faça a operação proposta pelo professor e mostre a divisibilidade entre os dois polinômios dados. Ou seja, vamos usar o método da chave e esperamos que o resultado seja zero. Isso a gente sabe que tem que acontecer. Então, armei aqui, ó, peguei o dividendo e o método da chave x menos 1. Como é que a gente começa a divisão? Pega o primeiro, divide pelo primeiro. Então, mais por mais dá mais. 1 dividido por 1 dá 1. Grau 3 dividido por grau 1 fica 3 menos 1, 2. Então aqui vai aparecer o quê? X ao quadrado, não é isso? Exatamente. Olha lá. Daí você vai pegar o x ao quadrado e multiplicar pelos dois termos e trocar os sinais, não é isso? Pronto. Opa, me empolguei, desci demais. X ao cubo, anote aqui menos x ao cubo. Menos x ao quadrado, anote mais x ao quadrado. Aqui nós vamos fazer o quê? Vamos passar um traço, vamos somar esse com esse que vai dar menos 3x ao quadrado, tá vendo? E desce o x, então fica menos x. Esse agora, esse dividido por esse, vai dar menos 3x. Confere? Confere. Menos 3x vezes os dois, o que é que fica? Me diga aí, 3x ao quadrado menos 3x, prontinho. E aí o que é que a gente faz? A gente passa uma linha, soma, sempre cancela, não se esqueça disso. E esse com esse, menos 4x. E esse mais 4 veio da onde? Desceu. Pronto. Pegue esse primeiro, divida pelo primeiro, vai dar quanto aqui? Menos 4, não é isso? Menos 4 vezes os 2 vai dar menos 4x, anote mais 4x, menos 4. Menos 4x, mais 4x, mais 4, menos 4, quanto é o resto? Claro, 0. E tinha que dar 0 mesmo, porque a questão era do tipo mostre, demonstre. Então, se era demonstre, estava certo, não tinha como isso dar errado. Mais uma questão como prometido, aí eu trouxe uma questão aqui do Briot-Ruffini já montado para a gente. Então, ele trouxe aqui, faz algumas perguntas do tipo verdadeiro ou falso. Vamos lá? O esquema a seguir corresponde à resolução de uma operação de divisão de um polinômio por outro, usando o Briot-Ruffini. Diante do exposto, marque verdadeiro ou falso. Nessa divisão, o divisor é x menos 2. Como é que a gente sabe disso? Que o divisor é x menos 2. É o divisor que determina quem vem aqui, não é isso? Então, opa, ficou riscado no lugar errado. Então, se o divisor determina quem vai ali, o que é que faz? Olha, quem é que zera isso aqui? 2. Foi isso que vocês me disseram. Espero que você tenha dito 2. Só que aqui tem menos 2. Então, alternativa falsa. Porque ali deveria ter, aqui deveria ser, aliás, x mais 2, né? Já que aqui está menos 2. Isso aqui que está correto. Então, aqui é que está em discussão, em análise. Então, aqui deveria ser x mais 2. Então, falso. O polinômio p de x, que corresponde ao dividendo da operação acima, é de grau 3. Como é que faz para saber o grau? Se lembra disso? Falei. A gente conta como 0, 1, 2, 3. Se aqui é 0, 1, 2, 3, isso aí vai ser de grau 3? Vai. Ó, temos 4 coeficientes. Ó. Grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Tá vendo? Temos 4 termos. Se lembra que naquela outra que nós fizemos tinha 5 termos? Então, se nós contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, se ele tem 5 termos, o grau foi 4. Então, se você contar aqui grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Ou se você olha aqui, eu tenho 4 termos, então ele é de grau 3, ok? Então, verdadeiro. Marquei ali, pronto. Agora o próximo. Não é necessário determinar os valores de A, B, C e D para saber que certamente P de menos 2 é menos 5. O que significa P de menos 2? P de menos 2 é você estar substituindo o x por menos 2 e descobrir o valor numérico. Olha só, isso também é verdadeiro. Por quê? Porque esse valor numérico aqui, quando você calcula ele, você está encontrando o resto.
Então, esse resto, que nós trabalharemos com mais ênfase isso, é lá no teorema do resto. Ainda falaremos um pouco mais sobre isso. Mas eu não quis tirar só essa alternativa daqui, mas estou já adiantando assim. Então, você pode analisar lá pelo teorema do resto que nós vamos trabalhar, que você pode olhar só isso aqui. Então, o valor numérico, nós já trabalhamos. O resultado da divisão é um polinômio Q de x. Bom, aí isso aqui foi o que nós falamos hoje. O quociente é esse. Bom, como é que a gente faz para saber do quociente? Em primeiro lugar, a gente tem que ter cuidado que o quociente a gente vai observar esses termos aqui. Ó, aqui dá para ver que é 1, não precisa apagar não, né? Então aqui 1, viu? A gente observa esses termos, mas a gente tem que ter cuidado de olhar o coeficiente daqui. Se lembra? Quando aqui é 1, então aqui está beleza, não precisa mexer, então vai ficar... Se aqui era grau 3, então aqui começa grau 2, ou seja, 1x ao quadrado fica x ao quadrado, menos 3x mais 4. Então, beleza, verdadeiro, letra D. No esquema acima, C é igual a 3. Opa, aí tem cálculo para fazer, então eu vou apagar e aí eu vou começar a abrir o Ruffini. Aí vamos lá. Por que eu sei que esse número daqui é 1? Aqui em cima tem que ser quanto? Lembra que esses dois números aqui, esse número de cima a gente desce, eles são iguais, então eu sei que aqui em cima vale 1. E aí, então, eu já sei que A vale 1. E como é que continua? Faz o que esse com esse? Multiplica, não é assim? E esse com esse faz o que? Soma. Então, olha lá. Menos 2 mais B é igual a menos 3. Onde é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso aqui. Então, ó, menos 2 mais B é igual a menos 3. Ou dificuldade de desenhar com o mouse. Então, quanto vale B? B vale menos 1, tá vendo? Ó, B vale menos 1, tá vendo aí? Mas ele nem queria saber, eu só estou fazendo para você aqui, para aproveitar, já que é uma aula de aprendizagem aqui de conteúdo, e te mostrar como se fosse necessário descobrir todos, tá bom? Então você faria agora, menos 3 vezes menos 2 dá 6, 6 mais C, aí você faria 6 mais C igual a 4. Quem consegue fazer tudo de cabeça aí, tranquilo. Eu só estou mostrando aqui para que o aluno que tenha mais dificuldade enxergue, tá bom? Então, 6 que deu aqui mais C igual a 4. Então, quanto vale C? Menos 2. Ele disse que C vale 3. Então, isso está errado. C vale menos 2. Aí aqui C vale menos 2. Ó, então, C foi menos 2. Continuando aqui, eu sei que vocês já estão vendo que ali tem a resposta, mas vamos continuar. Menos 8 mais D, então, ó, vou fazer aqui agora, menos 8 mais D igual a menos 5. Isso, igual a menos 5. Então, quem é D? Menos 5 mais 8, 3. Tá vendo aqui? Prontinho. Agora deixa eu tirar esse risco que fica muito bagunçado. Então, a alternativa letra E foi falsa, beleza. O resto da divisão é um monômio de grau 0. Monômio, gente, é quando tem um termo só. E grau 0 é quando não está aparecendo a letra x, não está aparecendo a variável. Porque x elevado a 0 é igual a 1, então ele não aparece o x, tá bom? Então isso é verdadeiro. E o polinômio aqui em cima seria então x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Tá vendo? Então até aqui ele não tinha falado no B. Mas como nós determinamos aqui, já foi bom, na verdade acabou sendo necessário, porque nessa letra ele está pedindo o polinômio que corresponde ao dividendo. Então você precisa de todos os coeficientes. Então vai ficar x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Tá vendo? Então verdadeiro. Prontinho. É isso aí, essa foi nossa última atividade de exemplo agora com vocês. Resolvam as atividades que eu vou propor lá no nosso grupo e a nossa mensagem do dia: que não nos falte fé, coragem e disposição para que possamos ir em busca dos nossos objetivos. Surfe essa onda aí. Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!